Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, tratar da entrevista dada pelo doutor Torquato Jardim, ministro da Justiça. Inicialmente dizer que o ministro se demonstra leviano, mentiroso, equivocado e não sei ser irresponsável. Digo não sei se irresponsável, porque responsável é aquele que assume a responsabilidade pelos seus atos. O ministro Torquato Jardim não tem a mesma imunidade que tem parlamentares. Não tem. Por outro lado, mesmo aqueles que têm imunidades devem cuidar das palavras proferidas. Mas é preciso, senhor presidente, analisar detalhadamente a entrevista do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Porque, primeiro, ele diz que o governador do estado e o secretário de Segurança não controlam a polícia militar. Para ele, o comando da PM no Rio decorre de acerto com deputado estadual e o crime organizado. E mais, comandantes de batalhões são sócios do crime organizado no Rio. Aqui, ele já confessa uma omissão. Sendo ele ministro da Justiça, a obrigação dele, primeiro, seria mandar apurar. Ele dispõe de instrumentos para fazê-lo. Na medida em que ele faz isto, que ele dá uma entrevista e faz tais afirmações, já há a obrigatoriedade dele ser chamado à responsabilidade. E quem deve fazê-lo? Primeiro, ele diz: acerto com deputado estadual. É o crime organizado. Mas quem tem esse acerto, então, é o governador do estado, que não pode se restringir a uma nota oficial, a uma manifestação ligeira em relação às palavras do ministro. A obrigação do governador do estado consiste em chamar o ministro à responsabilidade. E como fazê-lo? Instrumentos legais. A mesma coisa, poder legislativo. Acerto com um deputado estadual. Não pode também o presidente do Poder Legislativo se limitar a emitir uma nota. Precisamos, nós aqui, do Poder Legislativo, deputados estaduais, cobrar do presidente da Casa não apenas uma resposta através de uma nota oficial ou de algo colocado aí nas redes sociais. Não. O ministro tem que provar o que diz, porque caso não o faça, e pior, caso não haja a cobrança oficial desta Casa, as palavras do ministro em relação ao deputado, para muitos, permanecerá como sendo verdadeiras, ou permanecerão como sendo verdadeiras. Mas a coisa não para por aí. Quando ele fala, comandantes de batalhão são sócios do crime organizado.
Ora, senhor presidente, isto atinge de tal forma o chamado princípio da autoridade, que eu não sei qual o cidadão que vai respeitar um policial militar na tarefa de promover a segurança da população através do policiamento ostensivo. Se uma acusação dirigida genericamente a todos os comandantes de batalhão não exigir uma resposta, primeiro, do secretário de Segurança. Eu digo resposta não com palavras, deputada Marta Rocha, cobrança através de ações judiciais. O secretário de Segurança tem esse dever? Tem esse dever. O comandante-geral da Polícia Militar, e tem o mesmo dever cada comandante de batalhão, caso não haja uma iniciativa a ser liderada pelo governador do estado, pelo secretário de Segurança e pelo comandante-geral da Polícia Militar. Porque o ministro da Justiça não pode ser visto como um irresponsável, como alguém que não assume a responsabilidade pelos seus atos. É nosso dever, no parlamento estadual, é dever do governador e das autoridades ligadas à área da segurança pública, em especial a Polícia Militar. É inadmissível, mas aí persevera o ministro na sua leviandade, quando diz que o assassinato do coronel Teixeira, comandante do 3º Batalhão, resulta de um acerto de contas. Desrespeita o falecido, o nome, desrespeita a família e agride praticamente toda uma corporação. E mais, caminha ao ministro, senhora presidente. O que está acontecendo hoje é que a milícia está tomando conta do narcotráfico. O crime organizado deixou de ser vertical, passou a ser uma operação horizontal, muito mais difícil de controlar. Torquato declarou, veja, senhora presidente, o alcance das afirmações do ministro. Torquato declarou que a horizontalização do crime fez crescer o poder de capitães e tenentes da polícia. Aí é onde os comandantes de batalhão passam a ter influência. Não tem um chefão para controlar. Cada um vai ficar dono do seu pedaço. Hoje, os comandantes de batalhão são sócios do crime organizado. Aqui, ele alcança praticamente toda a oficialidade da Polícia Militar. Fiz contato com o presidente da entidade representativa dos oficiais da Polícia Militar, Coronel Belo. Não basta reagir com uma nota oficial. Não basta. É pouco. A reação tem que ser muito mais vigorosa. Digo que o ministro tem que ser responsabilizado. Primeiro, pela prevaricação, porque ele dispõe de instrumentos para provar aquilo que disse. Aliás, deveria ter investigado antes para afirmar depois, pela responsabilidade que tem. Mas como é um irresponsável, talvez num espirro de vedetismo, tenha tentado ocupar espaços para esconder a sua incompetência e a sua irresponsabilidade. Incompetência por quê? O crime organizado, com o contrabando, o tráfico de entorpecentes, o jogo, a prostituição, o crime organizado está
ao alcance, no rol das atribuições da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. E ele próprio confessa a sua cumplicidade. Ele procura atribuir a alguém aquilo que se suspeita em relação a ele. Porque se ele tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, integrando o Ministério da Justiça, o tráfico de entorpecentes, o contrabando, o jogo, a prostituição, integram o crime organizado, o ministro é um omisso. Mas o ministro ainda caminha na irresponsabilidade. Quando ele diz: nós já tivemos conversas, ora eu sozinho, ora com o Raul Jungmann, ministro da Defesa, e o Sérgio Etchecoin, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Conversas duríssimas com o secretário de Segurança do Estado e com o governador. E aí, ele, que é amigo do presidente da República, ministro da Justiça do governo Temer, ele diz: mas a virada da curva ficará para 2019, com outro presidente e outro governador. Não sei qual será a reação do ilegítimo e impopular presidente Temer. Conclua, senhor deputado. Mas eu caminho para concluir, senhora presidente, para dizer, somente para resumir, aqui no Poder Legislativo, nós, deputados estaduais, já que o ministro acusa, sem nominar um deputado estadual, qualquer um de nós está sob suspeição. Nós não podemos deixar de exigir do presidente da Casa que ele, em nome do Parlamento Estadual, tome as providências devidas para responsabilizar o ministro, para exigir que o ministro prove aquilo que afirmou em relação ao deputado estadual, indistintamente. Ao governador do estado cobrar providências, ao secretário de Segurança, ao comandante-geral da Polícia Militar, e esperar que a chamada oficialidade da Polícia Militar, mesmo que individualmente, cada um entre com uma ação judicial para crime contra a honra, contra o ministro da Justiça. Ele terá que responder a um número muito grande de ações judiciais, de autoria daqueles que se sentirem injustiçados ou ofendidos. Mas, senhora presidente, encerro dizendo: a Comissão de Segurança Pública hoje deliberou, encaminhou, pedindo investigação, que investigue as palavras do ministro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Encaminhou também ofício ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro e tem a obrigação de usar dos mecanismos disponíveis na Câmara dos Deputados para que o ministro prove as afirmações que fez. Nota de repúdio, também subscrita por todos os membros da comissão, e ao mesmo tempo pedindo providências ao presidente da Casa. De qualquer maneira, senhora presidente, eu quero aqui me solidarizar com os policiais militares, com o comandante-geral da corporação, com os comandantes de batalhão, com tenentes e capitães, e dizer que o ministro não tem postura, não tem compostura, é leviano, é irresponsável e tem que responder pelo crime que praticou, enxovalhando o nome, enxovalhando a honra de tantos profissionais que, em nome da segurança pública, têm dedicado a própria vida. O número de mortos é muito grande e dando a verdadeira dimensão do sacrifício, do esforço e
daquilo que representam as palavras do ministro. Uma irresponsabilidade, uma agressão gratuita, mas que será cobrada. Muito obrigado, senhor.